Bem-vinda, Ana! Oi, Muito feliz por você estar aqui com a gente. Oi, Ana, bem-vinda. Oi. E eu mais Muito... feliz ainda com o convite, né? Das duas eu agradeço queridonas. você ter aceitado o nosso convite para falar. Ana, antes, assim, eu quase falei seu nome errado, mas falei certo, né? Brocanello. É assim mesmo, Brocanello. né? Isso. Brocanello. Tá certinho. Se apresenta antes de eu, enfim, de iniciar, conta para as pessoas. Você é especialista em direito da família, né? Direito de família e sucessões, como nós chamamos, que é uma subespécie, né, uma sub-área, vamos assim dizer, da área civil, que todo mundo fala. É minha quarta especialidade, na realidade. Eu tenho outras 3 antes disso, que eu já fiz direito do trabalho, já fiz previdenciário, já fiz direito médico, e direito de família foi a última especialização, porém é o primeiro processo que eu trabalho. A gente não conta muito quantos anos a gente trabalha, porque denuncia a idade, né? Mas 25 anos quase de área de direito, área jurídica. Família nunca abandona, né? Mas aí eu fui sentindo ao longo de vida, ao longo de missão, quando eu dei uma guinada na minha carreira, depois de anos trabalhando principalmente com direito do trabalho, que eu fazia contencioso de massa, que era aquela coisa de 500, 400, 700 processos de uma vez, que eu quase enlouquecia como coordenadora de departamento jurídico. E aí eu quis dar uma guinada, e aí através de uma coaching veio uma ideia do que a gente vai fazer. Eu falei, direito de família. Só que o direito de família que eu estudei lá atrás, no Código de 1916, tão diferente do de hoje, né, depois do Código de 2002, e ainda mais na prática, eu falo assim, hoje o que eu advogo não tem absolutamente nada, gente, nada a ver com o que eu aprendi lá na faculdade. Então aí eu fui fazer especialização na área, e estou sempre me atualizando. Então hoje a grande especialidade do meu escritório, 95% dele hoje é direito de família, sucessões, que é a questão de inventário pós-morte, planejamento sucessório, que entra aí também um pouco de societário e tributário, e fazendo aí na militância e na família o que nós chamamos de divórcio, guarda, alimentos, essas questões mais do dia a dia, muito mais do que inventário. Ana, Mas, Ana, desculpa. Não, quando ela está falando de trabalhar bastante com isso, enfim, é que veio uma pergunta aqui para mim, uma curiosidade, na verdade. A gente tem falado muito e tem ouvido muito que o número de divórcio, enfim, ele aumentou muito nesta quarentena. No escritório você sentiu isso ou não é real? Não, para mim, assim, não veio muito a questão sucessória. O que é a questão sucessória? Veio muito a necessidade de fazer testamento. Porque as pessoas começaram a perceber a morte muito perto, começaram a pensar na sucessão. Sim, é o contato com essa finitude, né? E aí eu vou contar para vocês querem saber qual é a época que mais bomba para mim de escritório em termos de divórcio? Janeiro e agosto, pós-período de férias. Agora, é porque vem exatamente, tá, para fazer um link para vocês com essa questão de pandemia. Por que janeiro? Porque janeiro vem 2 motivos, né? Que vem pós-férias, então as pessoas foram obrigadas a conviver umas com as outras no período final. E a segunda questão é que a pessoa quer começar muitas vezes o ano, né? Quer começar o ano muito bem. E agosto vem pós-férias de julho também, então, e aí as pessoas também preparando o segundo semestre do quero terminar o ano divorciado. A gente tem muito boom também, outubro, o pessoal falando, não, quero dar tempo, né? Quero tomar decisões, então aquelas resoluções de ano novo vem muito em janeiro, tanto que eu parei de tirar férias prolongadas em janeiro, porque não dá. A primeira semana no escritório eu tenho cliente que dia 2 já está telefonando, sabe, mandando WhatsApp, fazendo contato, querendo já agendar para a primeira semana, mesmo sabendo que os prazos vão começar depois. Mas é fato que está ligado a essa coisa da convivência, né? Por isso que a quarentena, as pessoas falaram muito deste processo. Mas é porque os conflitos começam, e acho que a gente vai falar disso, né? Assim, mas do conflito
para a separação, eu imagino que é né, pelo menos pelo que eu percebo no consultório, quando as pessoas vêm num processo assim de conflito na relação, que já até ela tomar a decisão de um divórcio é um tempo que às vezes demora ou não. Eu pelo menos as pessoas que procuram, eu acho que Então, quando elas vêm fazer depende. terapia, elas precisam. Então, mas também não tem uma questão que é do impulso? Não. Assim, aquele não tem um impulso que assim, na hora a pessoa quer se separar, vem uma coisa de se separar e depois ela recua ou não? Não. E uma outra pergunta que eu ia te fazer, aí você já fala as duas coisas. Você trabalha com direito de família, Ana, e assim, para trabalhar com direito de família, você tem que gostar dessa parte, porque é uma questão que envolve muito emocional, né? Assim, diferente um pouco, vai, do tributário. O tributário, você tá lá, é uma coisa mais técnica, mais objetiva, eu acho. Agora, o direito de família exige de você uma postura bem... Por isso que todo mundo fala, o advogado, ele é um pouco psicólogo também, porque a questão emocional ali no direito de família está muito presente, né? Você percebe isso? Se eu percebo, não, eu vivo isso. Perceber passou faz tempo. Eu brinco, né? Vamos por uma questão. Impulso. Não existe. Primeiro porque, assim, chega pra gente... É muito difícil chegar alguém lá no escritório, chegar e falar assim para mim, eu cheguei aqui por causa de uma traição de uma pessoa. São casos muito pontuais. Em compensação, eles chegam lá para mim e falam, o casamento terminou porque eu não aguento mais a toalha em cima da cama, eu não aguento mais discutir por causa do sapato esparramado, eu não aguento mais. Então, você vê o desgaste, ok? Há esse desgaste natural, há essa situação. Pegando o gancho da Eudaice, essa questão da convivência. Na realidade, eu acho que dentro da pandemia, a gente foi obrigado a voltar para nossas casas, para os nossos lares, e a conviver com quem a gente escolheu. Porque hoje, pega você na sua rotina normal, vou te pegar da minha, ok? Levanto 6 da manhã, ajeitando aquela coisa, filho indo para a escola, a minha já terminou, está terminando, vai entrar em faculdade, mas até então, né, era uma adolescente, aquela coisa, tu prepara ou você se prepara para sair, você mal engole o café, quantas vezes eu tomo café no carro, eu tomei café no carro, entendeu? Hoje eu já consigo trazer, a pandemia nesse sentido foi boa, porque eu comecei a tomar café em casa com um pouco mais de calma, mas você toma café, vai fazendo, e chego, por exemplo, 8h30 da noite, ok? Então, o que acontece? Vou chegar, vou terminar de fazer a janta, vou fazer não sei o quê, logo tenho que deitar 2h30 depois, eu não vejo televisão durante a semana, porque não dá tempo, e é outra coisa que eu não gosto, nem as séries, nem nada, vou fazer minha vida, não sei o quê, e vou deitar. Aí, no dia seguinte, levanto. Vamos dizer, Ana casada, quanto tempo eu convivi com a pessoa? 10 minutos no levantar? Não tem convivência. 2 horas. 2 horas, se a pessoa chegou comigo nesse horário, né? Se a gente tiver o mesmo questão de horário e tal. E aí a pandemia foi obrigado a te fazer ver com quem você casou, os filhos que você está criando para o mundo, né? Vendo que você não quer assumir responsabilidade, aí vem naquela crise que deu entre todas as mães no homeschooling lá, que eles fizeram, aquela coisa. Eu não tive um problema com a minha filha. Sentava, tá certo que tem uma outra idade, tá certo que eu não precisava, mas eu tenho mães de amigas dela que reportavam o que o adolescente dormia o tempo inteiro, ou que continuava nessa guerra, não vai entrar, eu não tive nenhum problema. Então, isso já vem, né, da responsabilidade que você deu ao longo da vida para o seu filho, para a criação que você deu. E aí, quando as pessoas se viram, eu vou usar um termo que eu uso muitas vezes até para a minha vida mesmo, presas na sua própria vida, é desesperador, entendeu? Então, elas chegam nessa situação. Mas eu acho, assim, que teve esse boom, de um lado, veio muita questão de guarda também, aquela história daquela pessoa que já fazia alienação parental. Deixar a convivência, aproveitou isso, a gente teve aí um mini boom nos primeiros 60 dias, mas depois a mulherada e os caras também começaram a descobrir que não ia ser utilizada moeda de troca, então, com medida, você foi fazendo e tal.
E aí, voltando na questão como que chegam as pessoas se a gente precisa. Realmente, quem trabalha com direito de família, que é o meu caso, única e exclusivamente, todas as outras áreas que vêm como direito imobiliário, que eu também faço bastante, que entre as questões que vêm dentro de um planejamento sucessório, ou mesmo até às vezes da sucessão, elas são meio que consequências do que para mim aparece no dia a dia. Quando você escolhe fazer direito de família, você tem que ter uma questão, e aí você vira um pouco psicóloga. Tanto que eu tenho 2 ou 3 amigas que foram fazer pós em psicologia. Eu tenho vontade, depois de um certo tempo, talvez seja aí, em vez de fazer uma pós, eu vou fazer aí uma especialização na área, porque a gente escuta e a gente começa a aprender, eu não vou dizer classificar, mas a gente começa a aprender a separar as pessoas, os tipos de caso por grupo, né? Então a gente tem a gente brinca, tá, gente? Isso é uma brincadeira, os loucos com laudo e os loucos sem laudos, né? Então é verdade, vem a turma que já às vezes, com umas questões mais de depressão, mais problemáticas mesmo, que tem laudo, e aí o resto a gente encaixa nos loucos sem laudo, porque ou você tá num lado ou você tá no outro. E aí você começa a escutar. Então, eu brinco e falo assim, dependendo do caso, eu brinco e falo assim, a minha consulta é tanto, se quiser com sessão de terapia vai ser o dobro. Porque a gente ombro, né? Ana, chegam pessoas... do mesmo jeito que chegam pessoas já certas do que querem, eu fico pensando que tem pessoas que chegam ali, mas cheia de dúvidas, não tem? Onde você, de alguma forma, tem que trabalhar isso, ou normalmente não? Eu vou contar para vocês uma questão. Desde 2010, a gente meio que foi abolido, eu vou colocar abolido porque ainda existe uma figura específica de separação judicial, porque antes de 2010, o que acontecia? Você se separava juridicamente, tinha que esperar 2 anos para fazer a conversão da separação em divórcio, ok? E aí você divorciava, que era quando você podia casar e tal. Depois de 2010, passou o divórcio direto. O que acontece? Você não tinha mais passou a tirar essa figura da separação de fato, e passou a ser o divórcio direto, ok? A partir do momento do divórcio direto, a gente parou de discutir culpa dentro do divórcio. O que é culpa? Culpa mesmo. Então, antigamente existia o que nós chamávamos de separação-sanção. Aquele que deu causa à separação era punido de alguma maneira. Então, como ele era punido, né, nessa questão falando? Então, a pessoa que traía perdia a guarda, perdia alimentos, perdia uma série de coisas. A partir do momento que se tirou a sanção dessa coisa, o juiz não quer saber. Então, aquela história, quando um não quer, 2 não brigam, não. Quando um não quer, 2 não ficam casados. A partir de 2010, eu, Ana, chego no meu escritório, né? Chego lá no escritório, falo assim, eu quero divorciar. A pessoa não concorda, a pessoa não me dá. Eu, como advogado, vou falar para a pessoa, ok, você pode sair de casa, distribuo uma ação de litigioso, bateu lá no juiz. A pessoa é intimada para responder aquele divórcio e ela responde para o juiz, eu não quero. O juiz falou, não estou te perguntando se você quer ou não. Ele não quer, mas está aqui, decreto divórcio, pode acontecer de continuar uma discussão por causa de pensão, entre o casal, falando do divórcio específico, ou acontecer de uma questão de partilha, mas isso é uma questão técnica jurídica. Porém, o vínculo judicial, aquele vínculo legal, acabou. E aí, o que traz nessa situação? Então, quando chegam para mim, muito caso, aí voltando a falar lá naquela questão do amadurecimento entre o tempo que toma a decisão e a situação, o que acontece? Eu tenho aqueles casos da pessoa que vem sondar primeiro. Eu vim saber. Aí eu respondo para a pessoa, se você está sentado na minha frente é porque tua decisão está tomada. Você já sabe internamente que você quer divorciar. Você pode ainda não ter chegado no ponto de amadurecimento para entrar com uma ação, comunicar para o outro. Eu vou contar, assim, então tem muitas vezes que a pessoa não quer, aí elas não querem me dar os dados, não preenchem a ficha para mim, elas não dão. Eu vou contar um caso super interessante, faz uns 2 meses, em fevereiro, um moço da praia, ok? Eu não lembro nem da cidade que ele é, mas eu acho que era Registro, salvo engano, mas da praia, num calor,
insuportável num daqueles dias que fez calor, o cara trancado dentro do carro, com os 2 vidros, levantando sua Anabicas, fazendo a consulta sentado dentro do carro, porque ele não podia, no meio da pandemia, trabalhando de home office, ele não podia fazer a consulta dentro de casa, porque ele queria saber quais eram os direitos ou não, porque ele estava pensando em pedir a separação. Então, tem situações de gente que chega ali para mim, ou que quer uma orientação para ir se preparando, juntando. E eu sempre falo... Eu encaminho, Ana, eu encaminho muita gente. Eu normalmente... Por quê? Porque o que eu percebo? Né? Assim, eu estou falando das pessoas que eu atendo, principalmente mulheres, né? Pelo menos eu estou falando da minha experiência de consultório, que estão vivendo situações desde relacionamento abusivo, como N situações ali, e que tem uma dificuldade muito grande, elas acabam colocando muitas vezes como a questão legal. Mas como vai ser? Porque tem os bens, tem isso, tem aquilo. Então, eu normalmente falo assim, faz uma consulta, conversa com o advogado, não quer dizer que você vai se separar, conversa para saber como funciona, né? Por quê? É uma forma de você começar a tirar isso da frente, porque você vai colocando as dificuldades na frente, e aí é uma forma de você tirar. Então, quer dizer, isso daqui não é mais um problema. Acabar com os mitos. Porque eles vêm cheios de mitos, cheio de crenças, sabe? Dentro. A questão do abandono de lar. Antigamente tinha, ainda existe a figura, existe num único caso, muito específico e tal, que eu não vou nem entrar no mérito, vamos mais para a parte geral, né? Mas existe, mas é uma coisa assim, não, se eu sair de casa hoje eu perco o direito de partilha? Não, gente. Então é bom que eles venham informados. Então, só que muitas vezes o que acontece é a questão do amadurecimento da ideia é que às vezes vem de um lado só, né, aquele lado que quer e não vem do outro. Então, e aí muitas vezes quando chega para mim o outro lado, vamos assim colocar, não quem veio me consultar, mas o outro lado, essa pessoa às vezes se sente realmente traída, se sente. Só que é o que vocês já colocaram, acho que nos 3 ou 4 lives atrás. O relacionamento começa a terminar quando? Isso que eu me pergunto sempre e parei para questionar depois de vocês. O relacionamento, não, é isso que eu falo, não acaba por uma traição específica, porque isso é uma questão que é o que eu vinha falando para vocês, lealdade diferente de fidelidade, ok? Eu acho que o casamento vem acabando antes. E não vem me dizer, eu vou falar, aí é uma incredibilidade minha, ok? Como profissional e principalmente como pessoa. Quando uma pessoa senta para mim e fala assim, eu nem percebi que ele ia pedir o divórcio. Poxa, você não percebe? Então você não... Aí tem que pedir mesmo o divórcio, porque você não estava no casamento, você terceirizou, né? Quem que era a esposa do cara? Que casamento você está vivendo? Mas a gente também pega, tá, meninas, uma coisa muito louca, quando às vezes vem as duas partes conversar comigo, ou em alguns casos muito emblemáticos, muita coisa, ele conta uma história e ela conta outra completamente diferente. Aí você olha e fala assim, caraca, você tem certeza que fulano... A Ana era casada com o José, e o José com a Ana, porque você fala assim, ela está falando do Pedro e ele está falando da Maria, entendeu? Porque não bate a história. Quanto mais... Você só sabe que é a mesma coisa porque trazem a mesma certidão de casamento, porque são histórias completamente diferentes, né? A gente vê isso muito no litigioso e são situações muito diferentes. E quando a gente traz essa não discussão de culpa, né, voltando, só resgatando mais a situação, se aquela parte que se sentiu traída, ou aquela parte que não queria aquele divórcio, ou aquela parte que ainda não trabalhou dentro daquilo, faz do processo a terceira guerra mundial. E ela vai transformar aquele tipo de vínculo no vínculo com a outra pessoa. Então, ela sai do relacionamento, porque ela é obrigada a sair, e ela vai. Eu tenho um caso emblemático dentro do escritório, que em 14 anos de divórcio existiam 17 processos. Porque a relação entre as partes, você sabe do outro, você controla o outro, você inferniza o outro a partir de um processo. E quando aquele processo acaba, você arruma outro. Exatamente. Assim, eu ia dizer, a Ana está falando, eu estou pensando, a Ana já está respondendo. Porque parece uma metralhadora. Exatamente isso, Ana, porque eu sou psicóloga jurídica, você sabe, eu sou assistente técnica em alguns processos aí de família, e eu ia dizer exatamente isso, como
o processo é o último vínculo que a pessoa ainda tem, né? Então, assim, se acabar o processo, acabou, aí acabou mesmo o vínculo, né? Então, é claro que é um processo inconsciente, mas, assim, é uma forma ainda de você se relacionar, é uma forma de você estar na vida dessa pessoa. Acabou, né? Porque eu só não concordo que seja um processo muitas vezes inconsciente. Eu só não concordo que muitas vezes é inconsciente, muitas vezes é consciente. Consciente no sentido assim, consciente de dizer assim, eu quero tirar tudo da pessoa, ou então, olha, eu não dou mesmo o divórcio. Não, eu vou segurar consciente no sentido de não querer dar o divórcio, mas inconsciente da pessoa entender que aquilo é a última coisa, ela está se agarrando ali no processo. Né? Eu entendo o que a Lu está dizendo. Eu entendi agora. Aquilo que a gente estava falando, o quanto isso faz com que a pessoa permaneça do seu lado, né? Você não se liberta. É isso. E a gente vê muito isso, a guerra dos egos, né? Que até eu vou fazer talvez uma live na situação, e eu nem quero entrar nesse tema. Hoje de manhã eu acabei dando até uma gafe jurídica com uma colega que veio e falou: vamos fazer uma live sobre alienação parental. Eu vou falar. Gente, eu confesso com todas as letras, isso não é nada, vamos dizer, subliminar ou escondido dentro do escritório. Eu não gosto, para não dizer, eu não suporto o tema alienação parental. Por quê? Porque eu acho que quem fala que recebe também faz. Eu acho que é uma troca. E nesse caso, vira uma questão. E aí são egos inflados dentro de uma situação, né? Então você vê que muitos casos de guarda é um divórcio mal resolvido, ok? Divórcio mal resolvido. Sem dúvida. Alguma coisa é entre o casal esse problema. Claro. Porque se você tem noção de que a conjugalidade que a gente fala, né? Que é ser casal, acabou, mas a coparentalidade existe, acabou. Se você põe o seu papel de mãe, o seu papel de pai, o seu papel de genitor da maneira que for, ok? Acima do seu papel de esposa e marido, você não vai ter problemas, ok? Eu vou te colocar isso com uma situação minha. O meu primeiro casamento com o pai da minha filha, eu não tenho problemas nenhum em dizer isto, acabou de uma maneira, assim, não muito legal no seguinte sentido. Acho que ficou uma coisa não digerida, principalmente do lado dele. Mas a gente, ambos, colocamos, apesar de tudo, a coparentalidade acima disso, e eu nunca mais entrei dentro de um tribunal, eu nunca mais tive um problema com ele em relação a Laura. A criação continua sendo a mesma, a ideia continua sendo a mesma, ele é um excelente pai para ela, então, assim, independente disso, e eu vou falar, entendeu? Apesar das diferenças nossas, enquanto casal, enquanto pessoas, nunca tivemos problema. Por quê? Porque você coloca o seu papel principal, nesse caso, após né, a dissolução do casamento, em cima disso. Então, a gente precisa entender que tem que ter uma resolução, e aí, a minha parte, eu muitas vezes ajo de psicóloga, né, dentro dos processos, a gente faz a escuta, né, com carinho, com toda a coisa, sem julgamento, sem nada, mas aí traz da gente também, e isso a gente discutiu até na live da semana passada, que a gente estava falando sobre regime de convivência agora no final de ano, que traz o nosso papel de advogado também, primeiro, de não botar mais lenha na fogueira. Segundo, falar para o cara, você precisa procurar uma ajuda profissional de um psicólogo, porque a minha escuta vai até aqui. E a gente também colocar o cliente a par, de falar, não adianta, não vai ser assim que você vai resolver seus problemas. Ok? Não vai ser através de um processo, a gente chega até aqui, você vai brigar para resolver isso 2 anos e o resultado vai ser o mesmo do que você ceder. E se você não consegue administrar isso dentro de você, você tem que procurar uma ajuda fora, uma terapia. E aí eu falo nisso, eu entro né, dentro do estudo psicossocial, eu falo, você vai deixar que a justiça falha do jeito que é, em 45 minutos de um estudo psicossocial vai definir o que vai ser sua vida. Né? Então a gente precisa trazer esse papel, a gente tem a escuta, eu tenho cliente que quer consulta, que quer falar com a gente uma vez por semana, eu falo, gente, isso daqui não é terapia, isso daqui é direito, o processo manda pra gente, manda pra gente, encaminha. E é hora e meia, é hora e meia, mas eu acho e é eu mesmo acho muito assunto,
E o mesmo assunto. Eu acho muito legal isso que você está falando, porque o que eu vejo é os filhos sendo colocados no meio deste casal. É a coisa mais comum que tem, né? Não, é o que tem. Eu vejo não é mais muito, comum, é o que quanto tem. Quanto Eu mais vejo muito emocionalmente equilibrado e resolvido você está, mais rápido o seu processo anda, né? E eu acho, O luto, Ana, né? isso, O luto. Mas o que significa ele andar também, né? mas não, e o processo também, você faz um ele andar acordo. rápido, né? Mas acordo, você abre que a mão, gente você fala. faz um acordo. É isso entendeu? que a gente fala. Tem perguntas aqui, tem perguntas, mas eu quero fazer uma observação antes e eu tô querendo falar umas coisas. Ô, Ana. Ô, Ana, isso que você falou do advogado conciliador, tanto que tem agora, né? Tem o curso de mediação, né? Que os advogados, inclusive, podem fazer e devem fazer. Eu acho que o papel do advogado é fundamental. Porque a gente tem uma ideia de advogado que é assim, eu quero um advogado para brigar, eu quero um bem briguento, né? Parece que o briguento é o que é o advogado top. E o contrário, eu acredito, né? Eu vejo que o bom advogado é o advogado que faz um acordo, né? O advogado que não quer brigar, né? Na maioria das vezes, assim. Eu acho que vamos. Temos que separar algumas coisas. Termina, Lu, que depois eu falo. Não, eu ia dizer isso. Se você pega uma pessoa, se você encontra um cliente que não quer se separar, não quer dar o divórcio, não quer se separar, tá mal resolvido com isso, se você pega um advogado que vai ficar brigando, aí ferrou, aí é a relação complementar que a gente fala. Aí eu vou te dizer o seguinte, sabe quando que a gente, assim, quem faz direito de família como especialização, eu tenho uma turma enorme, eu te indico 200 nomes, ok? Que é a turma de quem faz especialização, quem tem, são poucos os escritórios que trazem tão específico que nem o meu, ok? Em São Paulo. Se você pegar, eu sou um dos, assim, não estou me gabando, mas eu sou uma das 10 especialistas que quase não tem outra área conjunta, nem sócio em relação a isso. O meu escritório sou eu tenho a minha equipe que trabalha comigo é especialista nisso. Mas aí eu vou te dizer, se você pega, e eu te dou 10, 15 nomes de especialistas nessa área e tal, que são especialistas em direito de família, a gente já traz dentro da gente a conciliação de uma certa forma, ok? A gente tem muito problema em processo de direito de família quando a gente pega o advogado da outra parte que não é um cara especialista, é o cara geral. É o cara que faz civil, trabalhista, forra sofá, faz terno sob medida, entendeu? Lê cartas no momento de hora vaga e se bobear ainda, né? Vai fazer mais alguma coisa. O escritório faz tudo, faz né? tudo, né? Primeiro que a gente vem já de uma leva de que não dá, a gente vem, e aí a pessoa não tem paciência, pega o cliente, e aí ele vem com umas coisas que ele breca, né? Então, assim, tem casos que a gente... Aí, sabe o que acontece? Eu ligo para esse cara para tentar fazer um acordo. Aconteceu isso recentemente. Cliente com acordo... Aí o advogado falou assim para mim, o meu cliente com a ex entraram no acordo e chegaram para mim para eu fazer. Ela preferiu usar, eu às vezes falo, procura um outro advogado que vai te orientar, não vai deixar de ser consensual a respeito disso, mas é bom porque às vezes quando um me procura e quer que o outro aceite, você cria uma animosidade. Eu quero que ele escute da boca do outro a mesma coisa, porque eu faço para mim, independente o lado, quem me procura, vai haver um equilíbrio. E aí, eu escutei da boca dele. Se ela quer assinar essa porcaria desse acordo, ela que assine, porque eu não concordo. Só que o que ele não concordava é regra geral dentro do processo, ok? Eu mandei para ele, eu falei, eu vou te mandar jurisprudência a respeito do negócio. Você vai brigar e você vai perder. Aí, ele fez má vontade, ele segurou na mão dele para assinar 10 dias o acordo, e ele acabou criando animosidade e às vezes sai no litigioso porque ele vai instigar na cabeça do cliente, fomentar aquela briga, porque ele vai ganhar mais no litigioso do que no consensual. E eu vou explicar para vocês, quando vem um consensual para mim,
dependendo se não tem um colega, se tem as duas partes comigo advogando, para mim demora mais, porque eu faço a minuta, e eu tenho que fazer a minuta, não vai, volta, vai, não volta. Às vezes, no litigioso, eu faço um processo e vai sair. E não significa, porque também eu entrei com um litigioso, que eu não vou entrar num acordo. Mas a gente ainda encontra muito entrave nisso. E encontramos entrave também, já só para terminar essa parte jurídica, dentro do próprio judiciário com os juízes, promotores, que querem uma litigância. Eu estou com um caso de um acordo, que as partes querem domicílio alternado, que é aquela coisa, uma semana na casa de um, e o juiz veio falar para mim que não vai dar, que vai mandar fazer estudo psicossocial. Eu falei, querido, oi? Eu estou te falando para você homologar o acordo. Não estou pedindo para você fazer alguma coisa além disso. A gente não está fazendo nada ilegal, estou trazendo para você homologar. E ele traz a beligerância no processo, não acata a vontade dos clientes e está impondo, inclusive, estudo psicossocial, absurdo. Aí eu sou obrigada a entrar com um recurso, sabe, esperar explicar para o cliente isso. Então, a beligerância, às vezes, vem da outra parte, então, por isso, a ideia da questão. Mas mediação, tá? E constelação dentro de direito, que eles estão tentando impor dentro aí do tribunal, a gente precisa tomar cuidado, porque nem sempre é bem feita, não cumpre muitas vezes o seu papel. As audiências de conciliação com mediadores, a coisa é um show de horrores, porque corre solta. Às vezes porque mediação, o que é a mediação? As partes decidem as regras e ela transforma aquilo. Ela está lá para dizer, fala você, não fala você. Não, e ela vem com imposição ou com julgamento, como se quando fosse não um é juiz, o papel né? da Vai mediação. querer fazer o papel do juiz. Principalmente na conciliação. Tive é uma pena, pouquíssimo né? tempo. A intenção é excelente, é ótima. A intenção Muitas é vezes, ótima, né? Muitas vezes cria mais beligerância entre as partes, cria problemas, porque a pessoa fomentou, deixou correr solto ali. E eu vi nesse tempo todo, que é outra coisa que eu também não sou muito a favor dessas audiências de mediação, porque eu acho que a mediação já tem que começar entre as partes antes. Começou antes. Nesse tempo todo, eu peguei 2 ou 3 mediadores muito bons, assim, fazendo mediação, em que você vê que o cara inverteu a situação de conseguir. Mas são poucos e raros os papéis, viu? Muito raro. Tem algumas perguntas aqui. Vamos responder as perguntas aqui, senão a gente vai desembestando aí. Vamos lá. Pessoas que chegaram aqui, o Cissa, a Célia, boa noite. Cissa. A Célia que está fazendo aqui. A Célia, cadê? Como funciona quando aparece um cliente? Cadê? Como funciona quando aparece um cliente que quer levar vantagem, em outras palavras, sacanear o parceiro? É difícil advogar para uma pessoa assim? Vocês querem que eu te fale? Eu não advogo. Eu dispenso o cliente. Eu dispenso. Eu cheguei num ponto de carreira, eu não vou falar nem financeiramente de equilíbrio, não. Emocionalmente, de dispensar. Por quê? E aí eu já vou começar, e aí eu volto lá numa questão que a Lu disse. Por uma questão minha. Porque se eu já sei, eu não concordo com isso, aqui ninguém tá para passar perna em ninguém, ok? A coisa tá para ser equilibrada, você tem que resolver, eu tento puxar um acordo que às vezes, eu tento fazer com que aquele casal evite voltar ali beligerando, brigando, guerreando por causa de um tempo, ou daqui um mês, por isso que um acordo mal feito, ele vai voltar a ser seu cliente daqui um ano, mas não é produtivo. Eu prefiro que ele me indique outra pessoa, eu prefiro que ele me traga um caso lá do apartamento que não resolveu, alguma outra coisa. Ele não vai deixar de ser meu cliente, ele vai voltar por algum outro momento, ou não vai voltar, ou vai me indicar alguém, mas não é. Então, eu não pego, por quê? Porque eu já sei que esse cliente vai me desgastar de um tal ponto que eu não vou querer advogar, a qualidade do meu serviço não vai ser a mesma, e eu já sei, se eu passar, inclusive por cima do meu instinto, eu já sei que eu, Ana, como profissional, vou dançar ali na frente, porque vai ser aquele cliente que eu vou rezar para fazer o acordo, pedir, pelo amor de Deus, e isso é uma coisa muito comum, né? Desaparecer da minha vida. E é uma coisa muito comum, e ainda né? vou contar, ele pagou minha consulta, vai sair com um sabão do meu escritório,
passo sabão mesmo, gente. Eu passo sabão em cliente, eu passo sabão em consulta. Eu sou muito prática. O cara leva desenhado minha consulta, porque eu anoto tudo para o cara, ele vai levar lá com a questão dos honorários. As regras do jogo são muito claras desde o começo, e ele vai levar sabão, ele vai escutar desaforo da advogada. Pelo menos comigo é assim, ok? A Patrícia chegou por aqui, boa noite, Patrícia. A Bel também aqui, a Bel é sumidinha também, mas está por aqui hoje, né? Você ia perguntar, Lu? Porque eu ia sim, emocionalmente, né? Quando a gente pensa nas questões emocionais, uma separação, mesmo quando a relação acabou, né? Uma separação vem sempre um luto, é sempre dolorida, né? Porque às vezes são relacionamentos de tantos anos, então esse rompimento, essa separação às vezes vem num relacionamento que durante tanto tempo está difícil, está desgastado, está ruim, mas o processo dessa separação, o divórcio, né? Que a Lu me corrigiu, ela falou, a gente não fala mais separação, desculpa, o divórcio, eu não sei, porque eu não entendo. Não, mas é uma separação também, a gente chama separação de fato, às vezes. É a concretização. Exatamente. Né? Isso, eu fico pensando, e eu já vi algumas pessoas assim, o quanto é dolorido, né? O quanto dói, o quanto emocionalmente é difícil. Não é? É o papel, não é? É o papel, que é assim, quando você casa, você assina um papel, é um certificado ali da união, e quando você se separa, você assina um papel que é o certificado da separação, né? Então, acho que tem um simbolismo essa coisa do assinar, é uma coisa simbólica isso, assinar. Tudo bem, não vai fazer diferença nenhuma você morar junto sem o papel e você se separar sem o papel, mas eu vejo que como está projetado ali no concreto é a expressão daquilo, né? É a certificação, né? E aí eu vou falar para vocês que eu acho que não. Eu acho que faz todo sentido, inclusive a falta do papel. Vamos pegar uma união estável, que para todos os efeitos, né? É reconhecido como um casamento para muitas coisas, tem quase que os mesmos direitos, né? Tem as mesmas situações, e às vezes você não tem o papel termo de união estável que dá aquele início. E aí as pessoas às vezes chegam e falam assim para mim: ai, Ana, mas lá naquela consulta, né, que vem me buscar. Ah, mas eu não tenho papel, eu não tenho filhos, eu não tenho bens, eu não tenho nada. Eu necessito, então, fazer qualquer coisa? Sabe o que eu respondo? Precisa. E aí você vai falar, por quê? Porque o papel, que aí nesse caso você faz às vezes o reconhecimento e a dissolução de união estável sem bens, como se fosse o divórcio que você faz simplesmente o rompimento do vínculo porque você não tem bens, não tem filhos, não tem nada. Eu falo, faz sentido inclusive na união estável, porque ele fecha um ciclo, mesmo que jurídico, energético, aí eu vou falar sobre todas as crenças que eu acredito, ok? E você faz todo um fechamento. Por quê? Porque você não deixa mais amarras. Né? Então, quando você faz uma separação, mesmo de uma dissolução de uma união estável, que ela não teve nenhuma consequência jurídica, ela pode não ter uma consequência jurídica naquele momento. Mas aí daqui um ano, aquela pessoa fala assim, mas o cara viveu, o cara constituiu patrimônio, ou aconteceu alguma coisa ali atrás e eu quero. Então, a partir do momento que você fecha, você não dá mais brecha para o outro voltar juridicamente na sua vida, e nem emocionalmente. Então, é um fechamento de ciclo. E quando a gente faz, eu acho assim, que quando... Eu sempre falo para os clientes, a vida está te dando um limão. Você pode chupar com casca e tudo, você pode cortar e chupar ele daquele jeito, beber com tequila e ficar tonto, vai ver o mundo girar, ou você pode misturar com leite condensado e fazer uma torta de limão, que é um dos melhores doces que existe, que é aquele doce meio azedinho no fundo. Eu falo, tudo, o teu divórcio vai ser o que você quiser que seja. A tua vida daqui para frente, você vai ter o divórcio que você deseja ter, emocionalmente falando. Se você quiser, eu não estou falando que não é difícil, eu não estou falando que é viver o luto,
É péssimo, gente, é péssimo. Mas eu estou falando para vocês, você vai ter você vai colher se isso vai demorar mais ou não, se aquilo vai demorar mais a passar ou não, e se você vai conseguir evoluir num acordo ou não, depende do que você quer para a sua vida. Que aquilo, é esse tipo de... Você quer o quê? Uma relação de guerra? Viver eternamente com a pessoa? Se você já está saindo para não ter vínculo, termina o que você tem que terminar e vai seguir em frente. E não pensem em vocês, meninas, que pra gente que é por exemplo, para mim que sou advogada, que mexo com tudo isso, eu, Ana, largar os meus problemas de casa na porta do escritório quando eu entro e todos os problemas de cliente de escritório lá dentro. Tento não trazer. Mas como na psicologia, né? Mas tudo depende do momento que você tá. E eu vejo que a minha paciência... Às vezes, até meu modo de ver, de escutar, de falar, depende do meu momento de vida também. E não vou falar para vocês, eu já passei por divórcios, separações, fins de relacionamento, dói do mesmo jeito. Não é porque eu tenho a consciência jurídica da coisa, me faz transformar em mais prático, né? Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei a documentação, eu vou fazer. Mas emocionalmente, o processo, para mim, que tenho entendimento, ou para vocês que são psicólogas, né? Vocês podem não ter um entendimento jurídico, mas psicologicamente vocês entendem, não faz encurtar o caminho, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Todos somos seres humanos. Vamos levar o processo para um ser humano julgar. A gente está lidando com um ser humano. Fulano não tem sentimento, todo mundo tem. Afeta de um jeito ou de outro no outro. E aí é onde eu quero, né? Para ele vai ter que afetar no bolso, mas vai afetar. Não importa. Para ele, os valores vão ter pesos diferentes, ok? Então a gente vê que tudo depende muito do momento, do jeito que você tá, do jeito que você quer levar a situação. Você quer falar, Darcy? Eu posso fazer uma pergunta? Não, eu estou esperando, porque você está aí preparada já faz um tempinho. Ansiosa. Eu vou te fazer uma pergunta, Ana, que é assim, que é uma coisa que eu já vi tanto em consultório, como eu já vi aí no mundo jurídico, que é um mundo que eu trabalho há muitos anos, né? A questão quando a pessoa vai se separar e o casamento dela é no regime de comunhão parcial, que é assim, que é tudo que você adquire depois do casamento vai ser dividido em 2. Mas o que acontece? Acontece que às vezes o homem trabalhou o tempo todo fora, né? Tem um trabalho, e a mulher ou ela não trabalhou, ou ela trabalhou e ganha menos, e aí tem aquela coisa, poxa, mas tudo bem, eu assinei, eu concordei lá na hora que ia ser tudo dividido 50-50, mas na hora mesmo que vai assinar, eu já tive em consultório isso, já tive homens, né, dois, inclusive, que não queriam se separar, por quê? Porque ia ter que dividir 50-50, e eu que construí isso aqui, agora eu tenho que dividir 50-50? Porque a lei é assim, né, por mais que seja, tá bom, é a lei, não tem que discutir. O que você fala nessa hora para a pessoa? Eu tenho a teoria dos potes. Vou contar para vocês regime de bens em 2 minutos, como eu explico para o cliente. Quando você casa no comunhão parcial de bens, cada um vem da sua casa com um pote de maionese. Imagina um pote de maionese foi o que você traz. Aí tá lá escrito Ana, tá escrito José lá no pote, ok? Então temos lá os 2 potes. Aí eu falo assim, dentro desse pote você traz o que você adquiriu na sua vida. Herança, que você comprou antes, as aplicações que você teve e tudo. E aí, quando você vai casar na comunhão separação, na comunhão parcial de bens, vocês compram vocês ganham ali um pote de maionese junto. E aí vocês combinam que todo dia vocês vão colocar uma moeda cada um, ok? E aí tem dias que você põe lá uma moeda, outro dia o outro põe, e aí não importa, tem época que só você põe porque você tá trabalhando e ganha mais, o outro não põe porque está desempregado, aí tem uma época que você não está desempregado e o outro vai lá e põe e tal. E aí eu chego e falo para o cliente assim, tá, e aí? O juiz, vocês chegam e vão separar, o juiz fala assim, tá, vira o pote de maionese e agora separa o que você pôs e o que o outro pôs. Vai ser impossível, se vocês não combinaram numa regra anterior de um pacto, que eu só ponho as moedas de 50 e você só põe as moedas de 1 para a gente saber o que cada um pôs, ok? Você nunca vai saber o que cada um juntou, ok? O que você vai saber? Que cada um
pôs naquele pote. E não importa. E aí eu vou falar pro cara, sabe o que é a minha frase pro cara? Juridicamente, aceita que dói menos, filho. Porque você querendo ou você não querendo, o pote é assim. A regra é assim. A ideia é assim. Então, se você acha, e hoje a gente tem muito disso dentro do casal, e aí eu vou trazer para vocês uma questão, que cada vez mais, essa molecada é assim, é fora do comum, para ganhar dinheiro naquela coisa. Minha filha que tem um amigo que é desenvolvedor de videogame. Eu falo, a gente manda um moleque trabalhar, o menino jogando videogame tá trabalhando. Existe jogador de videogame, existe jogador de videogame profissional que ganha mais do que eu no escritório trabalhando, ok? Sim. Eu não vou nem entrar nesse mérito para a gente não se humilhar, mas eu tô falando, né? Então, essa geração vem muito hoje para mim de fazer o pacto antinupcial, que vai ser até a live da minha quarta agora. Por quê? Porque eles já querem entender que eles não querem mais o pote comum, ok? Eles viram o pai e a mãe se lascando na separação, eles não querem mais o pote comum. Aí querem o potinho da separação total de bens, cada um com seu pote de maionese, cada um põe suas moedas, e se a gente quiser ter um pote comum, a gente vai ter um pote comum com regras já definidas antes, ok? E essa geração vem muito com isso. E aí traz pra gente uma questão que ainda não se fala de dinheiro antes de casar, porque você não querer dividir o seu pote de maionese significa que você me ama menos ou você me ama mais. Não, gente. Eu a cada dia mais, eu sou a favor de uma série de coisas extremamente revolucionárias, ok? Viver em união estável, para mim, é uma das melhores ideias hoje em dia, sem casamento. Pode formalizar ali no papel. Pacto antinupcial antes de casar, separação total de bens, planejamento sucessório, fazer testamento, isso é inteligência emocional do que você quer fazer. E se a regra, se você já comecei a namorar hoje, você já começa a dizer para a pessoa de que você entende que cada um tem que ter a sua vida financeira separada, e que no caso de haver uma necessidade de ter uma coisa, vocês vão colocar, na véspera de um casamento, ninguém vai mais poder dizer para o outro de que estou casando enganado e que você não quer casar comigo porque você não me ama, porque você está pedindo separação total de bens. Eu tive um caso, nesses casos emblemáticos aí do cara vir colocar, era um médico casado com uma médica, ele falou, tem um patrimônio de não sei quantos milhões, que eu nem sei quantos zeros são, e ele falou, dos quais eu juntei, porque ela ganha bem, ela não chega a ganhar o que eu ganho, eu estou em super ascensão na minha carreira, e ela só gasta, ela não quer saber de guardar. O que eu quero? Eu quero mudar o regime de bens durante o casamento, né? Quero chegar nela e vou fazer como que eu mudo, que a gente faz a partilha do que tem nesse momento, e depois eu quero na separação total. Eu vou fazer minha carreira, e se ela quer gastar, ela que o termine na miséria. Só que aí a outra parte não entende bem assim, entendeu? Ela não vai entender isso. Ela vai entender isso como traição, porque o cara já procurou sem ela estar sabendo. 2, ela vai achar que não me ama mais. 3, que o cara já tem outra. 4, de que aconteceu. E não tem a consciência de que o patrimônio tem que ser feito nos dois. Por isso, né, da comunhão parcial de bens, dentro dos regimes, algumas situações de proteção da união estável através de lei. Para quê? Para que justamente aquela parte que ainda existe hoje, mais raros os casos, mas ainda existe, de que realmente ficaram em casa em prol do casamento, cuidando dos filhos e tal, seja beneficiado com a separação, na separação com metade, né, com a meação do patrimônio, justamente porque houve uma questão clara de que ela não contribuiu, eu não vou dizer fisicamente, como que eu posso jogar? Com o dinheiro no trabalho, mas ela trabalhou, às vezes eu falo que o serviço de casa é 3 vezes pior, né? Trabalhou em casa na criação daqueles filhos. Hoje em dia, a gente, na minha idade, a gente já não tem uma geração que acontece isso. Existe ainda algumas clientes, elas vão sair com a meação, mas elas vão ser prejudicadas numa pensão, numa situação, porque os juízes hoje falam ser ex-mulher não é trabalho, e vão trazer. Então, a gente tem e a questão patrimonial, dívida, bens, ainda é uma das questões que mais, a questão financeira, minha avó era uma portuguesa ignorante, que ela falava, o amor entra, o dinheiro, a falta de dinheiro entra pela, como que é? O desemprego, a falta de dinheiro entra pela porta, o amor sai pela janela.
É bem assim. Uma das grandes causas de divórcio e separação é crise financeira entre o casal. Ok? Isso é muito... Mais do que traição, mais do que toalha molhada na cama, é a questão financeira. Muitas. E na separação a gente conhece muita gente também, né, Ana? Porque as pessoas... A gente conhece o outro, é desesperador. É naquele momento que a pessoa mostra quem ela realmente é, principalmente que vai mexer no bolso. Eu li uma frase que dizia assim: você não conhece uma pessoa pela maneira que ela entra na sua vida, e sim pela maneira da qual ela sai. Perfeito. Eu tenho um caso assim que o cara podia ter enganado, essa mulher não sabia nem sequer fazer supermercado, porque até empregada tinha um cartão, sabe, adicional pré-pago para ir fazer mercado, ela nunca tinha feito, ela nunca tinha lidado com dinheiro. O cara trabalhava em mercado financeiro, o cara poderia ter dado um golpe nela, assim, sabe? Nessa coisa da deslealdade, da divisão do patrimônio. Eu, como advogada, não ficaria sabendo, porque eles estavam separando coisa, e ele dividiu moeda por moeda. Ele falou: vou tirar o que era meu quando eu entrei de aplicação, o resto. Ela ficou super bem, confortável. Isso é lealdade, entendeu? Isso é lealdade entre o casal. O casamento acabou, mas existe a lealdade. Ela me ajudou a construir um patrimônio. Ela é a mãe dos meus filhos. Ela estando bem, as crianças vão estar. É isso que o casal não entende, que você tem que desejar o bem para o outro num caso de divórcio. Como é difícil... Como é difícil você tem que desejar né? isso para o cara. Eu sempre falei, né, em relação ao meu ex, eu sempre falei, eu desejo que ele arrume alguém melhor do que eu, porque alguém igual já não deu conta. Entendeu? Então você tem que ter alguém melhor, é verdade, tem que ser alguém melhor, que crie nele um outro hábito, um outro querer, uma outra maneira de visão, porque uma igual eu não conseguiu. Se conseguisse com alguém agindo da mesma maneira, eu teria conseguido, concorda? Então você tem que querer bem ao outro, você tem que querer a mãe do seu filho bem, o pai do seu filho bem. Por quê? Porque você tem que entender que ele estando bem, isso vai repercutir na criação do seu filho, isso vai repercutir no seu divórcio, isso vai repercutir na sua vida e na facilidade de você arranjar um próximo relacionamento. É muito fácil. Você não tem que querer que o outro morra, entendeu? Você tem que querer que o outro viva bem. Entendeu? Mas é uma grande dificuldade quando mexeu no bolso, separação, pensão. Moeda de Aí você conhece a pessoa e vê quem ela realmente é. A mesma coisa é o papel do pai, né? Porque a gente fala assim, é um bom pai, é um bom pai. E se depois da separação, depois do divórcio, esse pai ou essa mãe, né, muda, né? Não é que muda, é que assim, muda de atitude em relação aos filhos, então não era um bom pai, então não era uma boa mãe. Por isso que é aí que você vai conhecer. Essa é uma condição, você ser um bom pai enquanto você está junto é uma coisa, agora você separou e deixou de ser um bom pai, então na verdade você nunca foi um bom pai. As questões, né? As pessoas acham, é que nem, eu vou falar como o efeito de fim de ano, todo mundo acha que dia 31 agora, a gente vai levantar, vai virar meia-noite, pulou 7 ondas, quem for para a praia naquele inferno, comeu as 7 uvas, fez sua ceia, vai dormir no dia seguinte. Quando você levantar no dia 1º, suas contas estão todas pagas, as dívidas que você tinha no dia anterior sumiram, que seus problemas desapareceram, que o coronavírus ano novo, Ana, desapareceu. Ana, e aí eu te falo. Ano novo. Não, é ano novo, vida nova, roupa nova, o que você quiser de novo, agenda nova, dívidas novas, e dívida velha. Boleto, né? E aí o que eu te respondo é o seguinte, isso tudo para te fazer a seguinte analogia. O cara já dá BO quanto namorado. Você acha que casando vai mudar? O cara dá BO quanto marido. Você acha que separando vai mudar? Só piora. A gente tende a piorar, a gente tende a ir ficando velho e a ficando pegando mais ranço das coisas, dificultando a vida do outro, pegando mais birra, querendo mais guerra, entendeu? A gente vai falando, quer saber, também não cedo, não vou dividir. Gente, eu tenho caso de divisão em divórcio de que o cara levou lâmpada e tampa de privada, sabe? A tampa do vaso sanitário. Inacreditável, né? Mas eu acredito. Sim, aí eu falo assim para as clientes, começou a brigar pelos copos, baixa a grega.
Uepa, e um no chão. Uepa, no segundo ele vai mandar separar. Tá louco? Então é melhor parar, porque senão vai a casa inteira na grelha, no chão, entendeu? Não rola. Eu já vi juiz falar 3 pratos para um, 3 pratos para outro. Gente, olha, eu tô num desses, sabe? De que a pessoa levou não sei o quê, a pessoa levou... Meu, esse apegar em detalhe para não acabar a relação, para não acabar... É uma forma... Exatamente, porque... assim, eu vou falar até um pouco de mim aqui, assim, de uma forma bem muito... a gente... Muito fina, muito fina. Não, assim, eu já terminei relação que eu falei, leva tudo, não quero nada, é isso que precisa para acabar, meu, então fica, porque assim, até um pouco demais, né, da conta, mas assim, quando você quer resolver a situação, você abre mão, você fala, quanto custa a minha paz? Custa isso? Então tá bom, então é isso. Porque se você quer que acabe, você vai abrir mão, né? Te digo mesmo. É se libertar. Foi assim que eu saí do primeiro casamento, com a roupa do corpo, a roupa da filha, e vou embora. Sem enxoval, sem usar, sem, sabe? Com uma casa inteira, ele ficou com tudo. Com tudo, com o copo, com o talher, ficou com tudo. Por quê? Mas porque assim... aquilo lá você recupera. Você não recupera a sua paz, a sua sanidade mental, gente. Mas agora, quando você fica preso nisso, é uma forma de estar preso a essa outra pessoa, que foi aquilo que a Lu já falou. É material. Óbvio que de vez em quando você cata uma coisa e fala, também vou fazer pirraça, entendeu? Mas uma pirraça que não causa estrago, não tem. Eu roubei o balde de gelo, ok. Entendeu? E nunca mais usei o balde de gelo. Por quê? Porque é pirraça. Também para falar, só para dizer para a pessoa, não larguei 100% para trás. E que diferença faz? Não é. Mas é pela sua sanidade mental. É isso que as pessoas têm que entender, que o judiciário não dá conta, gente, de resolver esse tipo de coisa. Ele não vai trazer a resolução da picuinha, ele não vai trazer resolução, ele vai te dar um norte. Ele te dá um norte. Isso também é uma falta de maturidade, né? É uma falta de maturidade emocional muito grande, porque quando você vê essa briga por pequenas coisas, ou quando você deixa de ser um pai ou uma mãe em função de pequenas coisas, né? Assim, emocionalmente, assim, não tem maturidade nenhuma essa pessoa. Não tem. E aí a gente chega na conclusão de... Aí é quando eu viro para o cliente e falo assim para ele, então vamos lá, juridicamente a gente já fez, psicologicamente, aí é onde eu começo, vai fazer constelação, vai fazer curso, vai fazer renascimento, vai viver, entendeu? Vai respirar, entendeu? Né? Vai fazer uma essência da vida, passar 3 dias chorando feito louco, vai fazer o que você quiser da sua vida, vai se entender. Ok? E aí eu vejo, eu tenho um dos clientes que me deu muito problema esse ano, quando ele perdeu em sentença tudo, hoje, especificamente hoje, ele mandou, não vou recorrer no processo. Só que ele entendeu que ele perdia nessa guerra, e aí é um desses clientes que eu passei por cima de mim para fazer, e no fim, né, deu BO, assim, bafafá dentro do escritório. Quando ele percebeu o jeito que ele estava agindo e que tudo que a gente falou era pelo bem dele, para não chegar no ponto que chegou, e ele deixou a coisa chegar, e que ele abriu mão, já era tarde. Já não cabe recurso de tudo isso, entendeu? E ele perdeu. Então, é nessas horas que você fala para a pessoa, sabe, que eu vejo, eu falo assim, e o meu papel vai até um certo ponto, e eu falo assim para eles, vai procurar ajuda, vai resolver, porque eu vou chegar até um ponto. Mas quem tem tudo isso a perder, porque para mim é um papel que eu ponho ali na questão. Claro, eu sofro no meu caso, né? Vou colocar ali no papel, para mim é muito prático, é aqui. Mas para você é sua vida. Então, é o processo da sua vida. O processo é aquele que mexe. Não, e aquele que mexe, aquele que vai trazer... você tem uma batida, você tem uma reclamação trabalhista, é uma coisa, mas é diferente de um divórcio, é diferente de uma guarda. E eu falo assim, não deixa que o judiciário defina por você o que é a sua vida. Não deixa terceiros definirem o que você quer. Você quer conversar sozinho com a parte longe de mim? Vai, você não está me traindo, você não me deve lealdade. Você tem que fazer, você tem que escutar, porque vocês que vivem, é no dia a dia, é o filho de vocês. Mas é muito difícil, a gente ainda está embrutecido. Se essa doença veio para trazer, eu acho que ela veio, né, que segundo constava no começo, que era para trazer uma melhora
das pessoas enquanto pessoas, eu acho que na realidade ela não melhorou ninguém, ela derrubou máscaras. As pessoas, e aí a gente volta na primeira frase da live, as pessoas, quando se viram presas na própria vida, demonstraram exatamente quem são. Sim. E As quando máscaras caem. Acabou, a gente está conhecendo muita gente. Quando um casamento acaba dentro de uma quarentena, porque você não dá conta do que você é e do que o outro é, vocês vão ter trabalho pra caramba o ano que vem. Até porque, assim, só para a gente encerrar, porque já deu uma hora, mas até porque, assim, o que essa quarentena, o que essa pandemia trouxe para essas relações foi só aflorar, né, ou fazer com que você olhasse para algo que você que você não estava olhando, porque você jogava para debaixo do tapete. E agora, sim, não tinha como mais fazer isso. Agora tem que olhar. Então, porque você na desculpa, é algo que já existia. Né? Porque você na desculpa do eu não tenho tempo, porque eu levanto às 6 e chego às 9. Exato. Você não parou para pensar. Você fingia que não via, deixava passar, empurrava com a barriga. Enfim, vai deixando a coisa acontecer. Só que agora não deu mais. Né? Porque agora, principalmente lá no começo, que as pessoas estavam todas dentro de casa, aí não tinha mais como fazer isso. Você estava com a pessoa ali do seu lado o tempo inteiro. Então, ficou muito mais difícil. Mas assim, Ana, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito bom você aqui com a gente. Muito bom mesmo. Obrigada. Eu adoro esse papo de psicóloga, eu gosto muito dessa parte de psicologia, porque a gente vai aprendendo, né? Brincadeira da parte da separação, mas a gente vai vendo uma constância em certos comportamentos, e aí a gente, pela entrevista, né? Isso aliado a uma experiência, na consulta que eu tenho com o cliente, a gente já sabe se aquele cara vai dar certo, se não vai. São poucos os que mudam ao longo de um processo e tal. Mas o que eu sempre falo para todos os clientes, e eu acho que vocês trazem isso também, é que tem muita vida após um divórcio, tem muita vida para viver, muitos outros caminhos acompanhados. Todo mundo fala, eu nunca mais casо. Eu falo, tranquilo, daqui um ano você está aqui dizendo para mim que tropeçou na mesma pedra. E eu falo, graças a Deus, porque isso significa de que a vida está cumprindo seu papel. Sempre vai ser bom, sempre vai ser coisa. As pessoas tinham só que entender que elas têm que se escutar, né, um pouco mais, elas têm que se aceitar um pouco mais, saber o que a gente quer, né, entender, empatia nesse caso é muito fundamental, de entender que para você é difícil, mas para o outro também está sendo. Que ninguém acaba um casamento sozinho. Eu sempre falo, é ação com ação, ação com omissão, omissão com omissão. Entender que aquele relacionamento, que às vezes o outro agiu porque quis separar alguma coisa, mas você foi omisso às vezes em permitir que o outro fizesse com você aquilo. Entender que somos humanos caminhando, procurar ajuda sempre, seja de um profissional do direito para te dar a luz, seja um profissional da psicologia para te trazer acalento para o coração, tá bom? Meninas, obrigada pela oportunidade. Amo fazer live, ainda mais amo vocês duas, assim, de paixão. Esse ano eu tive pouco contato com o Daice, né? O Daice foi no começo do ano. E infelizmente, mas não tive mais calor de abraço, mas espero que até fevereiro, com a vacina, a gente consiga. Quando vocês precisarem, quando vocês quiserem, estou aqui e a gente vai se falando. Legal. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês, muito obrigada, Ana. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje o pessoal ficou mais quietinho, né? A participação foi um pouco menor aqui, acho que não tinha tanta questão em relação à separação. Mas, que as respostas foram dadas antes das pessoas perguntarem. A gente mesmo, né, Lu? A gente mesmo, a Ana já está respondendo, enfim, então acho que não tem nem muito o que perguntar. Mas acostumada com o ritmo de live e consulta, que tem que ser tudo assim, ó, porque não dá tempo. Gente, mas as respostas foram dadas. Fica aí a referência da Ana, essa ótima, excelente profissional aí, como, né, advogada de direito de família, fica essa referência. Obrigada aí para todo mundo que participou. Lembrando que a gente tem live toda segunda-feira às 8 da noite, com assuntos variados. Mandem sugestões, perguntas.
Dê um joinha lá se você curtiu essa live, compartilha, se inscreva no canal para receber todos os conteúdos que a gente posta aqui. É isso mesmo. Semana que vem estaremos aqui às 8 da noite com o tema, nós vamos falar sobre machismo estrutural. Venham participar. Ótimo. Espero ótimo. vocês aqui. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez, Ana. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.